Meu nome é Bruno Viveiros Martins, eu sou historiador, doutor em História pela UFMG, sou professor do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte e eu vou falar hoje sobre o Clube da Esquina. Bem, o Clube da Esquina ele surge entre os anos 60 e 70 em Belo Horizonte, a partir da chegada de alguns jovens interessados em viver da canção, viver da arte. Quem são esses jovens? Milton Nascimento, Wagner Tiso, Beto Guedes, Tavinho Moura, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes, Nelson Ângelo. Aqui eles vão se encontrar e, juntamente com a família Borges, com Márcio Borges, Lô Borges, Toninho Horta, e a reunião desse grupo vai fazer com que Belo Horizonte se torne uma esquina musical. Que cidade era essa? Dos anos 60 para os anos 70, Belo Horizonte é quase que uma esquina entre o interior, né, as grandes cidades do interior mineiro, e a capital do estado, que naquele momento era a terceira maior cidade do Brasil. O Clube da Esquina nasce, então, a partir desse encontro de pessoas, de jovens, que trazem consigo referências particulares das cidades de origem e vão se encontrar nas ruas, nas esquinas de Belo Horizonte. Milton Nascimento é o grande mentor desse grupo, é em torno dele que vão se congregar todas essas pessoas, e a sua voz vai ser o grande cartão de visita dessa nova musicalidade que está se formando a partir desses encontros, né? Que encontros são esses? Milton Nascimento, ele nasce no Rio de Janeiro, passa a infância em Três Pontas, onde conhece Wagner Tiso. Os dois montam grupos no sul de Minas. Milton Nascimento é um grande fã das cantoras do rádio, eles conhecem os sons do interior. Wagner Tiso, por sua vez, é de uma família super musical, que vem do leste europeu, uma família de descendentes de ciganos, e eles começam a carreira artística ali na cidade de Três Pontas, viajam para Alfenas. Em 1963, eles desembarcam em Belo Horizonte e vão morar numa pensão no edifício Levi, e eles vão se tornar os músicos da noite, vão tocar no Maleta, vão tocar nos principais bares, vão tocar na noite belo-horizontino. O Milton, né, como uma figura enigmática, né, um negro do interior, ele traz consigo toda uma cultura dos antigos músicos que frequentam as festas do interior mineiro, as igrejas. Então ele traz consigo, além de todo esse repertório das canções do rádio, das trilhas de cinema, ele consegue traduzir o que havia de mais particular da cultura africana que existe no interior mineiro, através das festas populares, congados. E aqui ele vai encontrar um ambiente propício para que ele ganhe outros ares. Então ele vai conhecer os grandes músicos do jazz, assim como Wagner Tiso, e as amizades possibilitam que ele crie em torno dele esse grande grupo. Então, por exemplo, Beto Guedes, que é fã dos Beatles e é filho de um grande compositor de Montes Claros, o Godofredo, ele vai trazer consigo referências do mundo pop. Lô Borges, da mesma forma, fã de Beatles, fã de rock progressivo, vai criar um outro eixo dentro do Clube da Esquina, que são as canções pop, as canções do rock inglês. Toninho Horta é um grande fã da bossa nova, também do jazz. Ele tem um irmão chamado Paulo, que tinha um clube do jazz em Belo Horizonte, então ele conhecia tudo que havia de mais moderno em termos de jazz rolando nas capitais do Ocidente. A referência ao cinema também é fundamental, tanto para Márcio Borges quanto para Fernando Brant. As primeiras composições, as primeiras parcerias de Márcio e Milton Nascimento acontecem numa noite em que eles vão ao cinema e, depois de assistirem várias sessões de Jules e Jim,
um filme belíssimo sobre o valor da amizade, eles começam a compor suas canções. Tavinho Moura, um outro músico que vem de Juiz de Fora e passa a fazer amizade e compor um cenário que traduz a cultura do sertão do Guimarães Rosa. Então essas várias referências musicais, elas são fundamentais para a gente entender a fusão que foi feita pelos músicos do Clube da Esquina ali entre os anos 60 e 70. Isso é possibilitado porque eles estão numa cidade que tem como grande imagem, como grande síntese, a esquina. A esquina não é só não faz parte do plano central da capital mineira. A esquina é sempre um lugar de troca, um lugar de encontro, desencontro. A esquina é o lugar da surpresa. A esquina seria uma espécie de encruzilhada. Ela guarda a ideia da encruzilhada porque ela guarda em si tanto resquícios de passado quanto possibilidades de futuro. Se a gente for pensar a cidade como um texto, a esquina seria um ponto de interrogação, porque ali tudo pode acontecer. E devido ao mapa, né, criado pelo engenheiro Arão Reis, quando ele projeta a capital junto com a comissão construtora, se a gente for pensar nas ruas e avenidas que compõem o mapa em forma de tabuleiro de xadrez dentro da Avenida do Contorno, a ideia de esquina ela faz parte da identidade de Belo Horizonte. São nas esquinas que esses jovens vão se encontrar, trocar ideias, firmar as amizades e compor suas canções. Uma das esquinas mais famosas de Belo Horizonte é da rua Paraisópolis com Divinópolis, no bairro de Santa Teresa, onde a família Borges recebia todos esses amigos. Então, o que vai acontecer? Do edifício Levi, onde você tem os primeiros encontros, assim como nos cinemas, nos bares, no edifício Maleta, no Teatro Francisco Nunes, na Escola Estadual Central, onde esses compositores vão criar o seu mapa afetivo, a família Borges muda do centro para Santa Teresa, onde a mãe de Márcio, Lô, Marilton tinha uma escola infantil e eles vão voltar para Santa Teresa e lá eles vão compor as suas canções, as primeiras parcerias. Vai ser na esquina dessas duas ruas, Paraisópolis e Divinópolis, que o termo Clube da Esquina ganha força. Num primeiro momento era uma piada de família, porque o Lô não saía da esquina onde encontrava com seus amigos, e o Milton, já famoso depois do festival de 67, onde ele interpreta Travessia, o primeiro grande sucesso e a primeira parceria com Fernando Brant, ele sempre pergunta: cadê o Lô, cadê os meninos? E aí ele sempre tinha uma resposta que era o seguinte: o Lô está lá na esquina. E onde eles vão brincar e formar com os amigos a ideia de um clube da esquina. Esse nome dá título a uma canção gravada no disco de 1970, que é o disco Milton, um disco com uma capa belíssima, com cores fortes, onde o Milton vai reafirmar a cultura negra, não apenas em sua carreira, mas em sua vida. Eles são acompanhados pelo grupo de rock progressivo Som Imaginário, que é formado pelo Fredera, por Wagner Tiso, por Zé Rodrigues, Luiz Alves, entre outros. E esse grupo vai ser um novo capítulo na carreira do Milton Nascimento, que eles vão fundir, ajudar todos esses compositores a fundir uma musicalidade própria, uma musicalidade rica, em que vai dar vazão a esses diálogos: o jazz, o rock, a cultura do interior de Minas, a cultura africana em Minas Gerais. Vai ser com esse primeiro disco de 1970 que os compositores vão firmar essa musicalidade. Mais tarde, no disco Clube da Esquina de 1972, é um momento de adensamento desse diálogo,
vai ser o momento em que eles vão mostrar ao Brasil e ao mundo a música que estava sendo feita em Belo Horizonte. E esse disco é considerado atualmente um dos precursores da world music, que seria essa música sem um lugar certo, uma música das estradas, uma música que fala todos os idiomas. Essa música vai ganhar força ao longo dos anos 70. Em 1978 eles gravam o Clube da Esquina 2, o clube se agiganta, você tem outros parceiros como Elis Regina, Gonzaguinha, Francis Haime, Chico Buarque, Pablo Milanês. Ou seja, esse clube vai ganhando força, o Milton se torna um cidadão do mundo, porque ele leva essas canções para todos os lugares, para todas as turnês. É um movimento de ida e volta, um movimento de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que ele canta essa mescla, essa amálgama, outros cantores começam a interpretar suas canções, como a própria Elis Regina, como Mercedes Sosa, como o Grupo Água, como Paul Simon mais tarde, como Sting. O Clube da Esquina se internacionaliza. E aí você tem uma grande questão que faz parte dessa musicalidade desde o início, que é traduzida por um verso forte e famoso, que diz o seguinte: sou do mundo, sou Minas Gerais, que é um disco, é uma canção também do disco de 1970, uma canção chamada Para Lennon e McCartney, composta por Lô Borges, Fernando Brant e Márcio Borges. Eles estão numa das muitas reuniões de família na casa dos Borges. O Lô apresenta uma melodia e faz questão que Márcio e Fernando assinem essa composição, e é uma canção postal. É uma canção postal por quê? Porque ela entra em contato com os ídolos da carreira de Lô, né? O próprio nome já diz, Para Lennon e McCartney, e é uma canção postal porque ela entra em diálogo com esse universo musical que é inaugurado pelos Beatles, que é universalizado pelas canções do rock, e se torna uma marca não apenas para o Clube da Esquina, mas para a cultura mineira de um modo geral, porque se trata de mais um capítulo desse cosmopolitismo mineiro, né? A gente tem aí uma ideia, um personagem um tanto pejorativo que diz que o mineiro é aquele que vive entre as montanhas, que é tímido, que é em cima do muro. Mas o Clube da Esquina reapresenta uma tradição que é dessa cultura muito forte em Minas Gerais, que é do diálogo, que está presente, por exemplo, no barroco, que está presente também em outras linguagens, como do cinema, como da literatura, que é essa capacidade do diálogo, essa identidade em transformação que é construída ao longo do tempo a partir da ligação desses pontos e dessas meadas que é a cultura mineira. O Clube da Esquina, por outro lado, ao mesmo tempo em que ele produz uma riqueza muito grande, ele é construído num contexto de crise política. O Brasil vivia sobre o regime militar brasileiro, que tem início com o golpe em 1964, mais ou menos no mesmo período em que o Milton chega à cidade, ele chega um pouco antes. E ao longo desse tempo, o Clube da Esquina vai através de suas canções, propor um outro olhar sobre a cidade, sobre o mundo urbano. Ao mesmo tempo em que a gente tem o fim das grandes passeatas em 1968, a censura aos meios de comunicação, a censura à própria linguagem artística, o Clube da Esquina vai cantar a cidade como lugar do encontro, lugar da festa. Eles vão cantar a amizade como essa possibilidade de reencontrar as pessoas no mundo público. Ou seja, a amizade não é apenas um sentimento do mundo privado, ela é capaz de retirar as pessoas do seu lugar,
doméstico, do seu ambiente doméstico e ir para a rua. A esquina, como eu falei, é o lugar de encontro, tanto do mundo público quanto do mundo privado. E o Clube da Esquina vai cantar a esquina como lugar do encontro, a cidade como a realização do melhor da nossa humanidade, que se realiza através da amizade, dos encontros, da surpresa, e ela vai cantar a voz ativa, a voz do cantor, a voz do poeta, do artista, que vai interpretar o Brasil e o mundo à sua volta. A partir do momento em que eles vão para a cena pública e cantam canções sobre a amizade, sobre a ideia de viagem, de liberdade, eles vão reabrir esse espaço público e reinventar a cidade como locus da política, locus da cultura, locus da humanidade em desenvolvimento. Várias das canções do Clube da Esquina, elas são marcadas por um narrador especial, que é um narrador viajante. Ou seja, o que é a viagem? Toda viagem, ela só termina quando a gente é capaz de transmitir aos nossos interlocutores, aos nossos ouvintes, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente sentiu, as nossas experiências. O Clube da Esquina vai compor canções de narrativas viajantes. Eles vão falar das estradas, desse mundo de descoberta, não apenas presente no interior mineiro, mas as estradas que interligam Minas ao mundo, à América Latina, ao mundo imaginário, ao mundo utópico, que não se realiza num lugar específico, nem num tempo específico. Entra de novo aí a ideia do encontro, da encruzilhada, porque essas narrativas, elas não têm um rumo certo, elas não têm um mapa específico. Essas canções, elas vão falar da dúvida, da errância, da liberdade de ir e vir, e vão aproximar esse contexto brasileiro de violação dos direitos humanos, de perseguição aos opositores políticos da ditadura militar, a um mundo artístico e utópico, na medida em que ele é o lugar do encontro. Então, a ideia do viajante, ela está presente, e da liberdade, por consequência, está presente em canções como Travessia, Nada Será Como Antes, a própria maneira como eles vão interpretar Canção pela Unidade Latino-América, composta pelo Pablo Milanês, com parceria de Chico Buarque no disco Clube da Esquina 2, promove esse diálogo e essa ideia de pan-americanismo, ou seja, um olhar sobre a América em que é preciso buscar essa unificação de uma identidade própria desse continente imenso. Ao mesmo tempo, eles estão com um olhar na Europa, nos Estados Unidos, o que os jazzistas estão fazendo. E o Milton Nascimento, ainda em 1968, vai ser convidado a gravar nos Estados Unidos, dando início a uma das carreiras internacionais mais ricas e produtivas de um músico brasileiro. Então, nessas viagens, nessas esquinas, vivendo e cantando a amizade, que o Clube da Esquina vai criar um lugar próprio, não apenas na música brasileira de um modo geral, mas na música internacional. A partir desse momento em que o clube se internacionaliza, Toninho Horta vai ganhar o mundo como um dos melhores guitarristas, vai fazer shows em turnês internacionais pelo Japão, pela Europa Oriental, pela Ásia. Ou seja, em cada viagem ele traz consigo, ele volta para o seu lugar de origem com outras referências, outros sons. E dessa forma o Clube da Esquina vai se universalizando, vai se enriquecendo. Tavinho Moura, quando mergulha no imaginário do Guimarães Rosa, do sertão, do Rio São Francisco, e ele começa a explorar os sons da viola, ele traz uma marca que está presente nesse sertão de Minas Gerais.
que é também o diálogo, também é a capacidade de trazer de volta referências perdidas no tempo, como as folias de reis, como a marujada, como as congadas. Márcio Borges, por sua vez, ele consegue traduzir todo esse universo político, social, em canções, em letras de canções totalmente experimentais. Se a gente for pensar, por exemplo, a parceria de Ronaldo Bastos com Beto Guedes, que vai trazer à tona toda uma preocupação com o meio ambiente, através de canções como Sol de Primavera, como Sal da Terra, como Rio Doce. Então, é um universo imenso em que eles estão traduzindo. A ideia, por exemplo, de infância, que está presente em várias canções, em que o Fernando Brant vai trazer a questão do quintal. O quintal como o lugar em que da criança, da infância, de uma criança que imagina outros mundos possíveis, através da bola de meia, da bola de gude, e traz para a gente, para os nossos ouvidos, referências que hoje, infelizmente, não existem mais. A infância da rua, a infância do quintal, hoje em dia, ela se perdeu no tempo por várias razões. A questão da violência urbana, a questão do gigantismo das nossas cidades. E o Clube da Esquina vai fazer com que essas canções, esses cenários, eles são recordados. Recordar é o quê? É trazer de volta ao coração. Ao mesmo tempo em que o Fernando Brant está cantando os quintais, a partir do momento em que o Ronaldo Bastos ele traduz todo esse cenário das estradas, das viagens, o Márcio Borges, por sua vez, em canções em que ele vai trazer toda uma estética do cinema, toda uma narrativa que envolve um olhar sobre o mundo. O próprio Fernando Brant também, quando ele traz canções em parceria com o Milton, por exemplo, como o do espetáculo Maria, Maria e o Último Trem, em que ele vai dar voz a essa África presente em Minas Gerais, que a gente muitas vezes esquece de dizer, né? A ideia das tantas Marias que existem pelo mundo afora, em que ele traduz muito bem numa canção que, na época, se tornou uma espécie de hino da bravura, da força da mulher negra em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, por volta ali, que eles estão compondo essa trilha sonora, né, para o grupo Corpo, em 77, 78, a sociedade brasileira está se reorganizando. Os antigos movimentos que estavam ausentes da cena pública, eles vão se reorganizar. O movimento estudantil, o movimento negro, o movimento feminino, o movimento pela anistia aos presos políticos. Então, nesse momento, a cidade vai se engrandecer, porque o povo vai voltar para a rua. E num episódio marcante, o Fernando vai colocar a letra numa canção do Milton Nascimento, que se chama Credo. Essa canção foi composta no contexto dessa revitalização dos movimentos sociais, em específico do movimento estudantil. Em 1977 acontece uma tentativa de realização do terceiro N, que era um dos meios que os estudantes tinham para colocar a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, de volta na rua. E o Fernando Brant, com a sua capacidade de entender esse mundo público e traduzir essas ideias em letras de canções, eles vão compor uma canção para o disco Clube da Esquina 2, que se chama Credo. É uma canção de reabertura, é a faixa que inaugura esse disco duplo. É uma canção que vai falar, de um modo geral, desse Brasil que eles estavam vivendo e também dessa profissão de fé que os compositores do Clube da Esquina trazem em suas canções. A ideia de um compositor que é um cidadão, que participa da cena pública, que ele está atento ao que acontece não apenas na cidade, mas no Brasil. É um compositor
que se interessa pelo mundo público, que coloca a sua voz, seus instrumentos a favor desse movimento de abertura política, e com isso o Clube da Esquina se torna também um grupo de compositores cidadãos, que vão falar dos seus anseios, que vão falar da liberdade, que vão falar da amizade como essa experiência fundamental, que retira o indivíduo do mundo privado e faz com que ele adentre novamente esse universo político, cultural e social. O Clube da Esquina seria um pouco dessas referências todas. A ideia de habitar uma cidade, a ideia do convívio harmônico, a ideia de que as melhores narrativas, as melhores linguagens mais ricas, mais em termos culturais, elas nascem muitas vezes de posições contrárias, de pontos de vistas divergentes. E essas ideias estão condensadas principalmente no disco Clube da Esquina 1, de 1972, e no Clube da Esquina 2, de 1978. São discos fundamentais para a gente entender essa estética, essa musicalidade, essa proposta desses músicos, e que são reconhecidos como discos de vanguarda, discos que estão à frente do seu tempo, na medida em que eles propõem outros diálogos, e dessa forma o Clube da Esquina entra para a história da canção popular brasileira, da canção internacional, trazendo o que havia de melhor desde o momento em que eles saem dos seus lugares de origem, se encontram em Belo Horizonte e vão ganhar o mundo.